Olá pessoal, meu nome é Isaura, eu sou aluna de doutorado no programa de biotecnologia da Universidade de São Paulo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia de phage display aqui no curso de biologia molecular da transformação maligna. Bom, esse tópico de phage display ele está inserido no fluxograma do curso aqui na etapa de caracterização molecular e celular. Bom, para que a gente possa entender o que é o phage display, a gente precisa primeiro entender o que são bacteriófagos, ou também chamado de fagos. Os bacteriófagos basicamente são vírus de cadeia simples que infectam bactérias gram-negativas. Esses bacteriófagos têm, então, um revestimento contendo 5 proteínas estruturais, sendo a proteína 3 a responsável pela interação com o pilus da bactéria, que vai promover a inserção desse material genético do fago no citoplasma das células bacterianas. Dentro do citoplasma, esse material genético é duplicado, formando uma dupla fita de DNA, que em seguida vai ser replicado, e as proteínas então expressas para levar a montagem dessas partículas e liberação para fora da célula. Essa estrutura do fago, juntamente com seu modo de replicação, fez com que ele se tornasse uma ferramenta bastante valiosa para a pesquisa em biotecnologia, sendo já utilizado para clonagem de genes e expressão de proteínas recombinantes. Bom, por meio da manipulação genética, sequências de bilhões de peptídeos, variantes de proteínas ou anticorpos podem ser clonados em um vetor associado a um dos genes que codificam a proteína de revestimento desse fago, sendo a proteína 3 a mais comumente utilizada. Nesse sentido, seja o peptídeo, a proteína ou anticorpo, ela vai ser expressa como um produto de fusão com uma dessa proteína de revestimento. Então, a definição de forma simplista dessa técnica é a expressão de polipeptídeos na superfície de bacteriófagos. E essa técnica ela permite a ligação direta de uma determinada proteína com o seu gene cognato por meio dessa estrutura do fago. E a grande vantagem dela é que ela permite o uso da maquinaria desses sistemas para construir bibliotecas de peptídeos, proteínas ou anticorpos que podem ser utilizados para selecionar ligantes a determinada molécula-alvo. Qual que é a importância, a relevância dessa técnica? Ela possui uma aplicabilidade bastante extensa que vai desde a imunologia, a biologia celular e farmacologia. Na imunologia, ela pode ser utilizada para mapeamento de epítopos, sendo então o epítopo aquela região também chamada de determinante antigênico, que é a região no antígeno onde os anticorpos vão reconhecer. Ou seja, a região que tem potencial para gerar uma resposta imune. Uma vez que a gente saiba essa sequência dos epítopos, a gente pode utilizar para diferentes estratégias terapêuticas ou de diagnóstico. Também pode ser utilizado para a seleção de anticorpos contra antígenos, que seria então o contrário. Uma vez que você tenha um antígeno-alvo, você pode selecionar anticorpos ligantes a esses antígenos. Na biologia celular, ela pode ser usada para estudo de interação proteína-proteína, que, como todos já devem saber, esse tipo de interação faz parte de diversos processos celulares bastante importantes. Na seleção de peptídeos ligados a alvos não proteicos, por exemplo, diversos antígenos tumorais são polissacarídeos. Então, essa técnica pode ser usada para selecionar ligantes a esses polissacarídeos. Na farmacologia, ela tem sido utilizada para a seleção de peptídeos ligados a receptores. E os receptores, eles têm, então, funções fundamentais na sinalização elétrica e bioquímica na célula, sendo, então, a busca por ligantes a esses receptores, algo bastante perseguido, principalmente pela indústria farmacêutica. No desenvolvimento de sistema de entregas de drogas mediadas por peptídeos. Nesse sentido, pode, então, se selecionar peptídeos que internalizam em células tumorais, por exemplo, e assim pode ser utilizado para direcionar quimioterápicos para dentro dessas células especificamente. Então,
De modo geral, né, o phage display ele permite a seleção de ligantes para validação de alvos terapêuticos, para design de novas drogas, para busca de alvos vacinais ou moléculas para uso em ensaios diagnósticos. Bom, a primeira etapa para um processo de phage display é o preparo de bibliotecas. É claro que atualmente nós temos diversas empresas que comercializam já bibliotecas preparadas, com uma certa diversidade já, e que pode ser também customizadas. Essas bibliotecas, elas podem ser bibliotecas de peptídeos aleatórios, contendo cerca de 6 a 43 aminoácidos. Elas podem ser bibliotecas com estrutura de loop, que vai basicamente mimetizar uma estrutura conformacional. Elas podem ser uma sequências de proteínas de interesse, então ela pode ser vários fragmentos de uma única proteína, que você pode utilizar isso para construir essa biblioteca. No caso de bibliotecas de anticorpos, elas podem ser sintéticas, onde então você vai partir a fonte do seu repertório de sequências de anticorpos, vai ser com base de dados depositados em plataformas em sílico. Pode ser a partir de bibliotecas imunes, ou seja, doadores imunizados que já têm uma resposta de anticorpo ao seu antígeno-alvo, ou pode ser bibliotecas naive, que nós chamamos de universais, que não necessariamente precisa de ter indivíduos que já tenham uma resposta imune ao seu antígeno-alvo, ao qual você está buscando algum ligante. Um ponto bastante crítico em relação ao preparo das bibliotecas ou na escolha das bibliotecas é a sua diversidade. Quanto maior a diversidade dessas bibliotecas, maior a qualidade, uma vez que tem uma maior chance, uma maior probabilidade de selecionar ligantes com elevada afinidade. Bom, então essas bibliotecas elas podem conter bilhões de fagos, sendo que algumas podem alcançar cerca de até 10 a 12 partículas diferentes. Um exemplo aqui de um preparo de biblioteca imune, você vai partir de indivíduos, então, que já possuem uma resposta imune, né, ao seu antígeno-alvo, que já tem uma resposta de anticorpos, seja de animais ou humanos. Você vai extrair, então, as células B, que são as células do sistema imune responsáveis pela produção de anticorpos. Você vai extrair, então, o RNA mensageiro dessas células, amplificar as diferentes cadeias correspondentes às sequências de anticorpo. Em seguida, vai realizar a construção dos vetores, associado, então, a uma proteína de revestimento do fago. Essa biblioteca construída, então, ela deve ser caracterizada quanto ao seu repertório. Em seguida, é realizada, então, a transformação em células de bactérias para promover, então, a montagem e produção desses fagos que serão utilizados no processo de seleção. Bom, então, tendo em mãos essa biblioteca construída, nós partimos para a etapa de biopanning, que nada mais é o processo de seleção propriamente dito da biblioteca contra a sua molécula-alvo. A primeira etapa desse processo é, então, a incubação da biblioteca com a sua molécula-alvo, seguido de lavagem para retirar aqueles fagos não ligantes ou que têm baixa afinidade, e aqueles fagos que permaneceram ligados serão eluídos, seguido então de amplificação em E. coli. Esse processo é repetido cerca de 2 a 3 vezes, podendo variar. Então, esse processo de biopanning, ele é caracterizado pelo aumento no número de fagos, pelo aumento no número de fagos com afinidade, por meio desses sucessivos rounds de seleção, com consequente redução na diversidade de fagos, e então levando a um enriquecimento de fagos com afinidade ao seu alvo. Durante esse processo de biopanning, a gente precisa então monitorar esse processo de enriquecimento, e a gente faz isso por meio de titulações do fago. Essas titulações nada mais é do que a diluição seriada desses fagos,
seguindo então de infecção em bactéria e distribuição em placas de LB Agar, que serão posteriormente avaliadas quanto à formação de colônias. Bom, após todo esse processo de biopenning, titulação, análise do enriquecimento, nós partimos para a etapa de pós-seleção e análise, que inclui então a validação desse seu ligante ao alvo. De modo geral, existem duas formas de análise, né, de avaliação, que é um método de clones únicos, onde você vai partir, por exemplo, dessas placas de titulação. Você vai, então, coletar colônias únicas e amplificar essas colônias separadamente. Após, então, essa amplificação, os fagos serão purificados dessa cultura de bactérias e será realizado um ensaio para analisar a atividade desses fagos selecionados, desses clones, como, por exemplo, um ELISA. Então, aqui você vai confirmar se realmente esses clones que você selecionou, esses fagos que você selecionou, se ligam à sua molécula-alvo. Após você ter essa confirmação, você vai então realizar um sequenciamento para identificar a sequência codificante dessa proteína selecionada. Bom, na outra estratégia é feita uma avaliação de pool de clones. Então, você vai partir daquela população de fagos que você selecionou no seu último round, ou seja, esse último round tende, então, teoricamente, a ter somente os fagos que têm afinidade de ligação à sua molécula-alvo. Então, você vai amplificar esse pool, depois também você vai purificar esses fagos dessa cultura de bactéria e vai submeter isso a um sequenciamento de nova geração. Nesse tipo de sequenciamento, nós temos, então, uma quantidade de dados muito maior, e você vai, então, fazer análises de bioinformática e, a partir disso, selecionar seus alvos para posterior validação. Bom, existem alguns parâmetros importantes a serem considerados durante o processo de biopenning. Antes disso, eu quero introduzir um conceito, que é o conceito de astringência. A astringência ela é inversamente proporcional ao rendimento, então é a fração de partículas com uma determinada aptidão que sobrevive à seleção. Então, quanto maior a astringência, mais a gente está forçando o sistema a manter somente aqueles fagos que realmente possuem uma forte afinidade à sua molécula-alvo. Então, o primeiro parâmetro importante durante o processo é a concentração, a densidade do seu alvo na placa, sendo que quanto menor a concentração, maior a astringência desse processo. A duração da incubação da biblioteca com o alvo. Depois, as condições de lavagem, que de forma geral são as que tendem a ser mais variáveis entre os diferentes protocolos, onde você pode, então, alterar concentrações do detergente e o número de lavagens, por exemplo, e as condições de eluição, sendo que normalmente é feita uma eluição ácida, com uma solução ácida que vai promover o rompimento dessa interação do fago com a molécula-alvo. Bom, e o phage display é, então, uma estratégia bastante versátil que permite que a gente possa otimizar e realizar modificações ao longo do processo, de modo a moldar o perfil de especificidade do seu ligante ao seu alvo. Então, você pode fazer um biopenning na presença de um competidor solúvel, então você vai retirar aqueles ligantes que reagem com aqueles fagos que reagem com esse competidor em solução. Você pode fazer um biopenning sob diferentes condições bioquímicas, você pode, então, alterar, por exemplo, pH, alterar a temperatura, e nisso você vai retirar aqueles fagos que você não tem interesse que reajam a essas condições. Você pode fazer um biopenning sequencial contra antígenos homólogos, por exemplo. Nesse caso aqui, utilizando uma biblioteca de anticorpos, você pode selecionar aqueles que reagem
a diferentes antígenos, né, a regiões homólogas desses antígenos, e o mesmo pode ser feito, então, você retirando ligantes a uma determinada molécula e mantendo aqueles que não ligaram a sua outra molécula, que a gente chama de seleção negativa e positiva. Bom, existe essa outra estratégia chamada de método Brasil, que foi desenvolvida aqui pelo professor Ricardo Giordano, aqui no Instituto de Química. Nessa estratégia, ela pode ser utilizada com o intuito, então, de incubar células tumorais com uma biblioteca que foi primeiramente incubada contra células não tumorais equivalentes. Então, você pode aqui, você tem uma fase aquosa e uma fase orgânica. Você vai incubar sua biblioteca de fagos com a suspensão de células não tumorais. Após um processo de centrifugação, as células, os fagos ligados às células ficarão na fase orgânica e aqueles fagos que não interagem com as células não tumorais vão ficar livres na fase aquosa. Esses fagos serão então direcionados para a seleção positiva, onde nós vamos incubá-los com as células tumorais. Em seguida será novamente centrifugada e você vai coletar então esses fagos que reagiram com as células tumorais. Isso tem como intuito então favorecer a identificação de novos agentes específicos para o câncer. Bom, vou comentar um pouco da estratégia desenvolvida aqui pelo nosso grupo no CEL. Essa estratégia ela teve como intuito selecionar peptídeos internalizantes em células de glioblastoma. Então, o processo foi realizado primeiramente pela incubação de uma biblioteca de peptídeos com essas células de glioblastoma. Após a lavagem para retirar aqueles fagos que não internalizaram, né, não foram internalizados, foi feito, então, um rompimento das células para liberar aqueles que foram internalizados. Esses fagos foram, então, amplificados e, em seguida, incubados novamente nesse ciclo. Aqui uma avaliação do enriquecimento, que é analisada a partir daqueles dados de titulação que eu comentei. E aqui a gente observa, então, que os fagos recuperados foram de 2 a 9,2 vezes 10 a 3, indicando, então, um enriquecimento por afinidade dessa biblioteca de peptídeos. Então, esse trabalho permitiu identificar e caracterizar um peptídeo que foi eficientemente internalizado em células de glioblastoma. Bom, aqui eu trouxe, então, uma tabela mostrando alguns anticorpos monoclonais obtidos por phage display aprovados pela FDA. Bom, os anticorpos monoclonais, eles emergiram como importantes moléculas para serem utilizadas em estratégias terapêuticas contra o câncer. E aqui a gente observa que, em relação ao phage display, somente 2 foram desenvolvidos para indicação para tratamento de câncer, mostrando então a extensão que ainda existe de aplicação do phage display nessa área. Aqui também alguns exemplos do que tem sido realizado, demonstrado na literatura, em relação a peptídeos selecionados também por phage display contra células tumorais. E esses peptídeos são, de modo geral, são usados para direcionamento de quimioterápicos e peptídeos apoptóticos em diferentes tipos de tumores. O intuito, então, também de obter estratégias que sejam mais eficientes e menos tóxicas ao paciente. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que tenham gostado e entendido um pouco sobre essa técnica. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Nesta aula eu vou demonstrar para vocês um pouco sobre as etapas de biopenning e titulação do phage display.
Na etapa de biopanning, será demonstrada a seleção de peptídeos ligantes a anticorpos a partir de uma biblioteca de peptídeos aleatórios expressos na superfície dos fagos. Essa estratégia é bastante utilizada para mapeamento de epítopos de anticorpos. O processo de biopanning compreende 5 etapas. A primeira delas é a sensibilização, seguido do bloqueio, a incubação da biblioteca de fagos, seguido da lavagem e, por fim, a eluição. Essas etapas são realizadas geralmente em uma placa de ELISA, utilizando apenas um poço dessa placa. A etapa de sensibilização tem como objetivo promover o revestimento da superfície do poço da placa com o anticorpo que se deseja mapear. Lembrando do que foi comentado na aula teórica, a concentração do anticorpo imobilizado na placa pode ser variável como uma forma, então, de alterar a astringência do processo de seleção. Após a adição da solução na placa, deve ser levemente movimentada para garantir que o líquido se espalhe e cubra todo o poço. A placa em seguida deve ser fechada com filme plástico e incubada a 4 graus Celsius overnight. Após esse período, a solução de sensibilização deve ser retirada e deve ser adicionada a solução de bloqueio, que é importante para bloquear a superfície remanescente da placa, prevenindo assim ligações não específicas durante os passos consecutivos. Portanto, são adicionados 250 microlitros do bloqueio, de modo que permita cobrir toda a superfície do poço. Em seguida, a placa é novamente incubada a 4 graus Celsius por 1 hora. A solução de bloqueio é então retirada e o poço deve ser lavado com TBS, que é uma solução salina tamponada com tris, contendo 0,1% de Twin 20, que é um detergente não iônico. Posteriormente, é realizada a incubação da biblioteca de fagos. A placa deve ser mantida sob leve agitação por 1 hora. Em seguida, a biblioteca incubada pode ser então coletada do poço e armazenada para ser utilizada em outro biopanning.
Após a incubação com os fagos, devem ser realizadas lavagens para a retirada dos fagos não ligantes ou com baixa afinidade. Para a lavagem, é novamente adicionada a solução de TBS, contendo 0,1% de Twin 20, e essa concentração geralmente é aumentada nos ciclos posteriores como forma de aumentar a astringência de seleção. Então, a placa deve ser levemente agitada, seguido de descarte da solução, vertendo sobre papel toalha limpo. Esse processo deve ser repetido 10 vezes. Em seguida, deve ser realizada a eluição dos fagos, que é o processo que vai basicamente desfazer a interação entre os fagos e os anticorpos imobilizados na placa. Após a adição da solução ácida, a placa é mantida em temperatura ambiente por 1 minuto. E os fagos devem ser então recuperados em um tubo contendo a solução de neutralização. Após a eluição, uma pequena parte desses fagos deve ser titulada e o restante deve ser então amplificado para ser utilizado no próximo ciclo de seleção. Na segunda parte dessa aula, vou demonstrar o processo de titulação dos fagos. A titulação permite a determinação do número de partículas de fagos em determinada suspensão. Então, após os fagos ligantes serem eluídos, parte deles deve ser titulada e o restante é amplificado em E. coli. Para a amplificação, a bactéria deve estar em uma fase de crescimento que apresenta maior infectividade pelo fago. Para isso, deve ser realizado anteriormente uma curva de infectividade da bactéria pelo fago para determinar a densidade óptica ideal. Após a amplificação dos fagos, eles são precipitados utilizando uma solução de polietileno glicol e NaCl, obtendo esses fagos amplificados e purificados, que devem ser também titulados. Ao obter o título de fagos eluídos e amplificados, é possível determinar a taxa de enriquecimento de cada ciclo e assim ter uma estimativa do sucesso da seleção. Então, partindo da suspensão de fagos recuperados, é feita uma diluição seriada de 1 para 10 até 10 a menos 4. Em seguida, 10 microlitros dessas diluições são transferidos para tubos contendo 190 microlitros de bactérias em fases de crescimento ideal para a infecção dos fagos. E após 5 minutos, essa suspensão é transferida para um meio chamado top agar, que deve ser então distribuído sobre placas de Petri contendo meio LB agar. Após a obtenção de bactérias na densidade óptica ideal, essas bactérias devem ser distribuídas em alíquotas de 190 microlitros em 4 tubos.
Posteriormente, deve ser feita a diluição seriada dos fagos eluídos, partindo de 5 microlitros da suspensão inicial, realizando diluições seriadas em 45 microlitros de meio lb. Em seguida, 10 microlitros de cada diluição deve ser adicionado aos 190 microlitros das bactérias previamente alicotadas. Essa suspensão de bactérias e fagos deve ser incubada por 5 minutos em temperatura ambiente para infecção das bactérias pelos fagos. O meio top agar deve ser previamente preparado, distribuído em alíquotas de 3 ml e mantido a 45 graus Celsius. Os 200 microlitros totais das bactérias infectadas com cada diluição dos fagos deve ser transferido para o top agar, homogeneizando e distribuindo em placas de LB-agar. O top agar é o preparo de meio Lb e agarose com uma concentração de agarose inferior em relação àquela utilizada para preparar placas. Essa baixa concentração de agarose permite que a progênie do fago, após infectar a bactéria, se difunda através do meio e infecte células bacterianas vizinhas. O processo deve ser realizado para cada uma das diluições e, ao final, as placas devem ser incubadas a 37 graus Celsius por cerca de 16 horas.
Para a titulação dos fagos amplificados, primeiramente são feitas diluições de 1 para 100 até 10 a menos 6. Em seguida são feitas diluições de 1 para 10 até a diluição 10 a menos 10. Sendo que são utilizados para titulação apenas as diluições entre 10 a menos 7 e 10 a menos 10. O restante do processo é semelhante à titulação dos fagos eluídos, como explicado anteriormente. Novamente, 190 microlitros de bactérias devem ser distribuídos em 4 tubos. Lembrando que os tubos devem ser corretamente identificados com as diluições para evitar erros durante o processo de diluição seriada. A diluição dos fagos amplificados é realizada partindo de 10 microlitros da solução de fagos amplificados após a purificação com PEG-NaCl. Nessa primeira etapa são realizadas diluições de 1 para 100. E a partir da diluição 10 a menos 6, são feitas diluições de 1 para 10 até 10 a menos 10. Em seguida, novamente 10 microlitros de cada diluição entre 10 a menos 7 e 10 a menos 10 são transferidos para os tubos de 190 microlitros de bactérias.
Após 5 minutos, essa suspensão é transferida para o meio top agar e são distribuídas em placas de LB agar. Aqui nós temos uma exemplificação de placas de titulação nas diluições de 10-8 a 10-10 para os fagos amplificados e 10-1 a 10-3 para os fagos diluídos. A partir da contagem dessas colônias são obtidos os valores referentes às unidades formadoras de colônias, que correspondem ao número de partículas de fago. Assim, é possível realizar o cálculo para definir o número de fagos que devem entrar em cada ciclo de seleção, como representado pela segunda coluna da tabela, e o quanto de fagos saiu de cada ciclo, que são os fagos eluídos, representados pela terceira coluna. Assim, é possível fazer a razão entre esses valores, e essa razão deve aumentar a cada ciclo, demonstrando que houve um enriquecimento por afinidade. A partir desses valores, pode ser também obtida a taxa de enriquecimento em cada ciclo, como, por exemplo, a taxa de 6,8 no segundo ciclo é a razão entre 1,2 vezes 10⁻³ por 1,75 vezes 10⁻⁴, que é então indicativo de sucesso da seleção. Agradeço a atenção de todos, às agências de fomento e aos institutos envolvidos. Obrigada.